Muito boa noite, estamos de volta para a última edição do mês de março do Girassol Debate e hoje vamos falar sobre mulheres na ciência. É a temática que trazemos para este último programa do mês dedicado às mulheres de todo o mundo. Vamos também cumprimentar e agradecer a você que nos acompanha pela Girassol FM 102.7 e pelo nosso canal do YouTube TV Girassol Online. Meu nome é Alberto Capitão, vou estar a fazer-me companhia nesta mesa do Girassol Debate as professoras que passo a apresentar a partir de agora. À minha direita, a professora Laurinda Oigarde, economista, professora universitária e também empresária, reconhecida por ter sido a primeira mulher a dirigir uma universidade em Angola, no caso, a Universidade Agostinho Neto. A sua trajetória é também marcada por uma forte carreira académica, liderança institucional e uma postura de defesa da independência universitária. Como já fiz menção, a professora Laurinda Oigarde é licenciada em Economia pela Universidade de Luanda, que hoje é a Universidade Agostinho Neto, e concluiu o doutoramento em Ciências Económicas na Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha. Construiu toda a sua carreira científica e administrativa na Universidade Agostinho Neto, e onde é especialista em macroeconomia e políticas de desenvolvimento. Professora Laurinda Oigarde, boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Foi um prazer ter aceito. Espero também que esse prazer vá continuar durante todo este programa, a que desejo desde já muito sucesso. Muito bem. Obrigada. Ainda à minha direita, cumprimento a professora doutora Bibiana José Clemente Cateco Gomes, de nacionalidade angolana, doutorada em gestão, mestre em gestão de recursos humanos, pós-graduação, com uma pós-graduação profissional em agregação pedagógica, especialização em docência do ensino superior. Muito boa noite, bem-vinda, professora. Boa noite, Alberto. É um prazer estar aqui. Apresento à minha esquerda a professora doutora Teresa Matoso Manguangua Vítor, cientista e engenheira química de renome, PhD pela Universidade de Newcastle, na Inglaterra, com uma carreira de excelência na investigação científica e também inovação tecnológica. Professora e investigadora do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, ISPTEC, tem investigações com impacto global nas áreas de química, intensificação de processos, energias renováveis e biotecnologia. Professora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, um prazer pelo convite. Apresento também, ainda aqui à minha esquerda, a professora Joana Filipa Machado de Moraes, doutorada em Biologia Parasitária e Doenças Infecciosas pelo Instituto Oswaldo Cruz, no Brasil. Exerce desde 2016 a função de diretora-geral do Instituto Nacional de Investigação em Saúde, órgão tutelado pelo Ministério da Saúde. Já ocupou o cargo de vice-decana para os assuntos científicos da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, isto entre 2015 e 2016, onde mantém-se como a colaborar no Departamento de Bioquímica, Patologia Clínica e Genética como professora auxiliar. Muito boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, Alberto. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso também recebê-la aqui em nossa casa e aqui aproveitando as oportunidades que a internet nos dá, vamos conversar via Zoom com a professora Virgínia Maria Abrunhosa Lacerda Quartim, reitora da Universidade José Eduardo dos Santos, membro do Conselho Científico do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundacit, é também membro do Conselho Económico e Social, órgão de consulta do Presidente da República, vice-presidente alternante do Conselho de Administração do Centro da África Austral para a Ciência e Serviços para a Adaptação às Alterações Climáticas, SASCAL. Tem doutoramento em Tecnologia Agroalimentar em parceria com o Instituto Superior de Agronomia. Professora Virgínia Quartim, boa noite, bem-vindo ao Girassol Debate. Muito boa noite, muito obrigada e cumprimento igualmente os telespectadores e em particular as minhas colegas de painel. Muito bem, as colegas que também saúdam e dizem fundamentalmente aqui a professora Laurinda, que disse que há muito que não a vê, está com saudades.
Nós estivemos juntas em Bengala Recentemente. no concerto. Muito bem, estão então apresentadas as nossas convidadas. Reitero, estamos hoje a falar, ou vamos hoje falar sobre mulheres na ciência. Já apresentámos as nossas convidadas. Professora Laurinda Oigarte, quero começar por si e para saber, na sua visão, se hoje já podemos falar em investigação científica em Angola. Obrigada. Excelência, quer dizer alguma coisa? Obrigada pela pergunta, mas eu acho que nós, antes de entrarmos propriamente em Angola, deveremos fazer algum enquadramento em termos da temática, não? Para podermos ter um entendimento mais amplo da mesma, para compreendermos melhor a situação de Angola, não é? Porque se nós vamos falar diretamente de Angola, sem termos tido, enfim, uma perspectiva, a possibilidade de conceptualizar o tema, fica um pouco difícil. Então, mas isso é um tema muito alargado, então, para falar sobre isso. Acho que cada uma de nós, é uma sugestão que eu estou a dar, poderia fazer a sua perspectiva do enquadramento do tema em termos primeiro, o que é a ciência, que é a investigação, o que é que significa isso, e quais são as suas... No plano conceptual, para que os ouvintes possam... Naturalmente, as pessoas sabem o que é ciência, mas estamos num debate sobre a ciência. É importante que se identifique, pelo menos, os elementos fundamentais que permitem classificar o que é que isso significa. Em segundo lugar, como é que a ciência, enfim, evoluiu ao longo do tempo e qual é o seu papel em termos como resultado da evolução das sociedades e também como um motor que promove esse mesmo desenvolvimento. No plano da humanidade, quer dizer, e no plano também das próprias áreas científicas, se me permite, eu lançaria o debate nesta perspectiva para esse, enfim, rápido enquadramento. Mas não quero absorver tudo e, portanto, ficarei por aqui por enquanto. Posso continuar, mas acho que é melhor dar oportunidade aos colegas. Professora Viviana, a sua visão, a ciência em Angola, quantas andamos? E assim, obrigada por essa oportunidade. É um tema desafiador para um país que precisa de desenvolver cada vez mais. Eu diria que a ciência é connatural ao ser humano. A ciência parte de um questionamento, de uma pergunta. Nós questionamos os factos. Independentemente de existirem academias ou não, existe sempre um questionamento sobre aquilo que acontece. Então, atualmente, e mais concretamente no tema que nos traz a mulher na ciência, e para os subtemas que também nos foram fornecidos, mulher universitária e mulher cientista, independentemente do estado que Angola há, existe investigação científica. Não vale a pena compararmos com os países altamente desenvolvidos, porque cada país é um contexto específico e a ciência é feita em função deste contexto. No caso de Angola, deveria haver mais e deveria ter um maior impacto daquilo que são as expectativas de um cidadão ou da população de uma forma mais geral. Também começo por aí. Tá? Se nós falássemos em classificar, por exemplo, em percentagem, a professora de avançar uma percentagem? E assim, nós que temos a cultura de investigar, é grave você avançar uma percentagem sem fazer um estudo científico. Se eu tiver de agradar ao Alberto, enquanto jornalista, teria de falar de um contexto específico com uma amostra delimitada. Então, dizer Angola implicaria fazermos vários estudos feitos por vários investigadores angolanos e em Angola e ver qual é o nível de investigação científica que temos. Dizer uma percentagem é um engano. E a ciência é objetiva, ela é falível, admite margens de erros. As percentagens nunca serão absolutamente a 100. E veio observar que, por exemplo, na área das ciências exatas, a partir da gente admite logo um erro. Não vale a pena falar da percentagem em Angola, da investigação científica. Muito bem. Mas existe. Professora Joana, queremos ouvir também a sua primeira intervenção. A questão é a mesma, falar de ciência em Angola? Sim,
Eu vou começar por dizer que concordo com as minhas colegas de painel, mas dizer também que quando eu olho para o contexto do nosso país, em 2003, quando eu cheguei, quando regressei a Angola, eu acho que houve um avanço significativo. Há, sim, iniciativas e nós temos desenvolvido ciência, acho que podemos fazer muito mais, mas ainda estamos a criar, acredito que ainda estamos a criar as bases para que isso possa ser um facto, não é? É verdade também que temos produzido mais e há evidências disso e temos publicado cada vez mais, mas muito ainda aquém do que poderemos fazer, não comparando com o que é feito lá fora, com os países em desenvolvimento, mas para responder, como diz a doutora Bibiana, responder aos principais desafios que o país tem. E isso eu penso que é um dos principais, deve ser um dos principais focos nosso, porque está cada vez mais evidente de que para respondermos aos nossos desafios locais precisamos de desenvolver investigação e é com base nas evidências que elas nos dão para poder resolver os nossos problemas. Professora, o maior impacto. Muito bem. Professora Matoso. Muito obrigada pela palavra. Primeiramente, gostaria de saudar os telespectadores que nós nos saudamos e pronto, as minhas colegas do painel. Dizer que estou quase ultrapassada pelo esse tópico que as minhas colegas disseram muito bem. Concordo com a doutora Laurinda, que deveríamos fazer primeiro um enquadramento. Sim. Vamos a ela, então? Sim. Então, o enquadramento eu começaria, por exemplo, pelo o que é a investigação científica, não é? Que nós sabemos que é um conjunto de procedimentos para validar um fenômeno científico comprovado. Então, indo no que a professora disse, também fica difícil nós taxativamente dizer a porcentagem cá em Angola, porque cada realidade, cada país é uma realidade, mas também vou, pelo que disse a doutora Joana, que eu estou cá em Angola desde 2020. Desde 2020 até agora sinto que já se pode falar assim de investigação científica e acredito que podemos fazer mais e vamos fazer mais e temos feito porque a investigação científica está a caminhar. Eu gosto sempre de dizer caminhar que se faz caminho. Sim. E depois também temos que educar os nossos jovens, os nossos investigadores, como fazer uma investigação científica de qualidade, porque, primeiramente, possivelmente, vamos ver investigação de quantidade, mas depois temos que caminhar para a qualidade para podermos equiparar, não compararmos com outras geografias, mas também temos que estar aqui, porque investigar é o quê? Olhar pelos fenómenos que existem na sociedade e dar uma quantidade, resposta. professora, esta quantidade já é... Já é visível? Já existe a quantidade? A quantidade já se sente, mas não vou dar assim um número exato, como dizia a minha colega do painel, porque para a investigação nós temos que ter estatística e para a estatística nós temos que fazer experimento. Alguém tem que fazer um levantamento e depois trazer aqui os resultados. Só assim que podemos dizer que são 50%, ou 30%, ou 20%, mas que estamos a caminhar. Sim. Professora Quartim, gostávamos também de ouvir a sua primeira intervenção neste domínio e começamos por lançar então esta questão de se podemos ou não falar em ciência em Angola. Obrigada. Eu penso que estou plenamente de acordo com as minhas colegas de painel. Realmente a investigação científica é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável de qualquer nação. Penso que todos temos consciência disso. Queria fazer um pouco a caminhada histórica da nossa universidade em Angola. Nós até 2010 tínhamos apenas e só a Universidade Agostinho Neto. A Universidade Agostinho Neto, portanto, que se circunscrevia a Luanda e que tinha alguns núcleos espalhados pelo país.
A partir de 2009, 2010... Professora, fala de universidades portanto, públicas, no caso. Exatamente, Ok. universidades públicas. A partir de 2009, houve uma reorganização do subsistema do ensino superior e criaram-se 8 universidades públicas organizadas por regiões académicas. Portanto, aqui já começa um desenvolvimento a 2 compassos, porque estendemos o ensino superior a todo o país, mas em termos de quadros capazes de levar por diante a questão da investigação científica, as próprias infraestruturas laboratoriais para este fim eram exíguas e, portanto, passamos por um período em que estendemos o ensino superior, mas não tínhamos ainda as bases quer de capital humano, quer de infraestruturas laboratoriais que poderiam alicerçar esta investigação científica. Na realidade, o que eu vejo é que, de então para cá, têm sido criados mecanismos, políticas e programas que podem reforçar esta componente da investigação científica. Por exemplo, ao nível do nosso país, ao nível do Executivo, foi criada a Fundecit, que é uma fundação para o apoio ao desenvolvimento e à ciência, que é extremamente importante. Há outras iniciativas, por exemplo, o PDCT, sim, com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, e estas iniciativas, que depois penso que no decorrer do programa iremos mais em pormenor discorrer, já nos começam a dar perspectivas mais sustentáveis para nós podermos desenvolver a investigação, que ainda é exígua, como já referi e as minhas colegas também disseram. Mesmo também ao nível há um programa que é as Meninas e Mulheres na Ciência, que é financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, exatamente para que se criem nas jovens meninas, nas jovens mulheres, esta vontade de investigar, esta cultura de investigar, porque na realidade a investigação passa a ser uma cultura desde que seja valorizada como tal, sim, no nosso ensino superior. E penso que os caminhos nos levam a esta valorização. Sim. Portanto, penso que, de momento, é o que me apraz dizer para início de conversa. Obrigada. Muito bem. Professora, tem linha aberta para sempre que entender que tem alguma questão para acrescentar ou para alguma intervenção por fazer, pode fazê-lo aqui à vontade, já que a partida está, entre aspas, em desvantagem, porque está do outro lado via Zoom. Mesmo assim, tem linha aberta para sempre que entender fazê-lo, poder então aqui apresentar a sua opinião. Professora, está lançada então a conversa aqui olhando para aquilo que a professora Quartier ajudou-nos a fazer aqui, trazer essa perspectiva histórica da expansão do ensino no país, ensino universitário, mas vamos agora olhar exatamente para aquilo que, e a professora Joana falava da questão, por exemplo, dos problemas sociais, das preocupações que temos. É para isso que existem os estudos científicos, para a resolução dos problemas que os homens diariamente enfrentam, não é? Como é que nós estamos neste quesito, professor Oigardo? Qual é a nossa realidade e o que é que se pode fazer para que estes estudos que, mesmo que de forma tímida, que ainda não agradam à sociedade académica, possam começar a se fazer sentir na vida do cidadão? Se nós queremos falar nas mulheres associadas ou como responsáveis ou como participantes ativas na investigação científica, temos que começar por, enfim, considerar ao longo da história da humanidade, efetivamente, qual foi o papel dessas mulheres, o que é que significa essa investigação, o que é que ela é. Essa, para mim, é uma questão central quando iniciamos o tema. Mas, ok, eu estou de acordo com o que disseram as colegas, com a professora Quartim também. Claro, ela aprofundou já no plano da economia nacional.
Mas, digamos, a investigação científica tem que ser vista num plano mais alargado do que as universidades. Ultrapassa o plano universitário. Inclusivamente, as primeiras investigações que levaram ao conhecimento, à descoberta do conhecimento, que no fundo, na essência, é essa a investigação científica, de uma maneira formal, dentro das instituições. Podem ser universidades, ou podem ser empresas, ou podem ser instituições, outras vocacionadas mesmo para determinados objetivos, quer seja nos campos da saúde, da medicina, da agronomia, da astronomia, agora da climatologia, como do clima, etc., portanto, da natureza. Seja qual for, enfim, esse âmbito, realmente há uma dinâmica desde há muitos séculos dentro na humanidade, certo? E é importante frisar, sublinhar, na minha perspectiva, que efetivamente foi a necessidade do homem que levou a que ele procurasse conhecimentos para melhorar sempre as suas vidas. Não é? Portanto, a essência da investigação científica está na própria necessidade do ser humano para poder sempre melhorar, ou melhorar a agricultura, ou melhorar a arquitetura, enfim. E há países que se destacaram, muito obrigada, ao longo do tempo nessas áreas. Porque houve esse incentivo, essa motivação que parte da realidade, a partir da natureza e da sociedade, onde o ser humano o está incentivo implantado. fala, professor, é investimento? O incentivo é o interesse em fazer, o interesse em descobrir, o interesse em ir mais longe para fazer agricultura, os primeiros homens, para domesticar os animais, para compreender os astros, para, enfim, tudo isso. Houve esse interesse, essa motivação. Portanto, isso também tem que ser depois aplicado ao caso de Angola. Tem que haver, efetivamente, digamos, motivações, razões, não só razões institucionais, evidentemente as universidades são instituições vocacionadas por excelência para a investigação, porque exatamente isso faz parte de todos os elementos que compõem o conhecimento que a universidade tem que elaborar, tem que criar e também tem que transmitir. Portanto, mas efetivamente é importante compreender que a ciência efetivamente é um processo. E qual é o nosso estado para este processo? As pessoas podem também... Sim, claro, podem. Esse processo, agora, por exemplo, podemos pegar nas situações institucionais, como disse a professora Virgínia, não só no plano da universidade, mas não é, mesmo que as universidades funcionem de uma maneira adequada, a base de uma universidade é a educação. Logo temos aí instituições que são suporte fundamental da investigação científica. Não só para os homens, não só para as mulheres, como para os homens, para toda a sociedade. Porque a sociedade tem que efetivamente ir avançando no conhecimento, elaborando melhor, tendo mais, enfim, preocupação em descobrir novas metodologias, novos métodos. A ciência está associada à tecnologia. Sim. A ciência é o elemento fundamental para determinar o fenómeno, seja social, seja da natureza, seja, enfim, de que tipo for, e depois a tecnologia vai aplicar a ciência. Sim, e essa é também já uma questão da motivação. Sim, não, eu dizia que depois a ciência e a tecnologia criam condições para a inovação e a inovação para o desenvolvimento. E isto tudo está, como diz a professora, alinhado e está integrado. Mas eu queria só, se me permitir, professora, também adicionar aqui que não podia estar mais de acordo, mas eu acho que nós precisamos também de criar aqui uma agenda. O país tem que olhar e tem que perceber que há uma agenda para atender não só as nossas necessidades no nosso contexto, mas é isso também que vai criar mais autonomia, mais soberania, mas também trabalhar em paralelo para acompanharmos a dinâmica global.
E aí eu acho que... E podíamos começar até pela nossa região, né? Olhar para exemplos como a África do Sul e não só, para a construção desta agenda, professora. Sim, mas principalmente olhar para dentro, como diz a professora, e ter cada vez mais estas iniciativas, como falou a professora Virgínia, que já existem, já nos permitem ir fazendo, mas lá está, há aqui questões que precisam de ser trabalhadas, mas trabalhadas em conjunto. Não é? Eu acho que nós não podemos olhar para a ciência só como uma componente que está sob tutela do Ministério de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. Isto aqui é preciso integrar Ministério das Finanças, Ministério, todos os setores. Sabendo nós que a base e criar uma base forte parte da educação e que essa educação tem que incluir também envolver a própria sociedade, porque não são só as mulheres ou os homens, mas a sociedade que vai avaliar depois o próprio produto final e vai fazer com que hajam outras iniciativas e fomente esta vontade para nós irmos avançando. Professora, deixa-me acrescentar também, neste panorama todo, a investigação científica também auxilia na tomada de decisão. Eu penso que os grandes projetos, quer ao nível internacional ou nacional, se basearem-se, antes de se avançar com a implementação de uma política, de um programa, numa investigação feita, aí então surgiria não a universidade única como motor da investigação, mas ela em parceria, quer com o setor público, quer com o setor privado, diante de um fenómeno. Professor, deixa-me só aqui acrescentar uma nota, porque gostava de... Se haja alguma investigação sobre este fenómeno. Exato. A professora Ricardo fala desta questão da universidade, a professora Joana também, e agora a professora Bibiana acrescenta. A questão que eu levanto é, as universidades têm estado a trabalhar de forma isoladas, faltando estes outros componentes neste processo de investigação? Não é que é a nossa realidade? É uma pergunta pertinente. Quer as instituições públicas ou privadas deviam solicitar mais investigação nas universidades. Existem decisões que são tomadas ao nível social. Não têm sido desafiadas a isso? É pouco desafio. Devia-se procurar mais. Ou seja, deviam-se colocar mais as universidades a trabalharem antes de uma decisão ser concluída. Vou dar um exemplo muito pertinente. O legislador angolano, em que é que se baseia para definir uma moldura penal? Vamos supor, quando definimos que para este determinado crime... Podemos falar, por exemplo, dos crimes sexuais. Exatamente, são 15 anos. Baseia-se em quê? Seria importante que, além da experiência de um determinado setor e que o leva a tomar decisão, que se colocasse esse fenómeno à disposição do investigador. E as universidades estão aí para isso. Faz-se uma pesquisa e as decisões tomadas para implementar, para decidir uma política, um programa, para combater um fenómeno, para decidir até uma legislação. Atualmente estamos a falar dos crimes cibernéticos, etc. Já temos aí leis definidas, etc. Quais são as pesquisas que foram feitas para definir medidas de punição ou outras medidas ligadas a isso? Isso também como a diversificação da economia, como a atração do investimento estrangeiro, como o problema do abandono escolar, o problema, há uma competição, uma espécie de competitividade, que digo é um certo ciúme, né? Que se diz assim, as empresas estrangeiras, por exemplo, vêm e dificilmente vão à falência. E as angolanas, muitas delas vão à falência. Segundo o INAPEM, morrem ao nascer. Exatamente. Delas, deviam existir vários estudos que vão compreender causas, consequências e que sugestão os investigadores apresentam com esta disparidade. Então, estamos aqui a dizer, deve-se juntar mais os outros setores e os investigadores, não só das universidades, aqui colaboro com a opinião da doutora Laurinda, da doutora Joana, da doutora Teresa, mas qualquer instituição de investigação deve ser chamada a implementar pesquisas que ajudam e auxiliam na tomada de uma decisão. Professora Teresa, para a nossa realidade, não podem ser as instituições... Gostava de... Sim, professora. Eu gostaria então... Não sei, pode falar a professora, eu depois falo a seguir. Deixa-me só acrescentar essa nota. Que, não podem ser as próprias instituições a apresentarem estes desafios?
As próprias universidades, no caso. Olha só, as instituições apresentam, vamos só Sim. imaginar, sempre que um estudante universitário de doutoramento, de mestrado ou de licenciatura solicita a oportunidade de fazer a sua pesquisa numa empresa ou numa instituição estágio, pública, sim. ou um estágio, já está a solicitar a oportunidade de fazer pesquisa sobre um fenómeno da competência desta área. Aproveito relembrar a questão que colocou inicialmente. Nós temos muito conhecimento, muita investigação feita, só que muita desta não é publicada. É só vermos as bibliotecas. Não há transferência de não há conhecimento. transformação. E outra coisa também, aqui, a falta daquela simbiose entre a indústria e a academia rompe com tudo isto. Porque a universidade, como estava a perguntar, se não pode ser a universidade a ter a iniciativa, não é? A universidade pode ter a iniciativa, mas depois o conhecimento é para pôr aonde? É para pôr em prática, não é para ficar engavetada nas instituições. Então, é necessário que as empresas, os empresários venham à academia com seus problemas para que a universidade, então, encontre a solução desses problemas. E outra coisa que eu gosto de repetir sempre é a necessidade, parece que a doutora Joana já falou aqui, só não falou a palavra, o trabalho multidisciplinar. Então, porque os problemas na sociedade precisam de técnicos de diferentes áreas. Eu, olhando bem aqui nesta mesa, já consigo ver que o meu projeto para a produção de antibióticos ou para a transformação de plástico em biocombustível ou de gás de síntese para etanol, eu vou precisar de quê? Vou precisar da doutora Joana, que é da área da biotecnologia. Vou precisar da doutora Laurinda, que é da economista. Porque eu tenho que fazer um estudo de viabilidade. Nós, os nossos estudantes, pusemos na academia a fazer tudo isso, estudo de viabilidade econômica, ambiental, mas para levar já em prática, para implementar na sociedade, precisamos de um especialista. Então, para esse especialista, nós temos que formar essa equipe multidisciplinar. Um projeto pode ser tão pequeno, mas quando juntar-se várias ideias, esse projeto torna-se um projeto grande, nacional, e que resolva um problema só. Porque um problema é resolvido por vários pensamentos, não é? Vários especialistas. Então, eu acho também o que está a faltar aqui entre nós, por exemplo, a doutora Quartim falava do Fundo CIT. Eu acho que nós precisamos também treinarmos os nossos investigadores, pode ser os alunos, como eles podem concorrer para esse financiamento, porque há investigador que não sabe concorrer com financiamento. Porque investigar é buscar. Todos sabemos buscar. Por isso é que eu falava da questão do investimento, porque é preciso investimento para se fazer investigação, não é? Sim, é preciso. Em qualquer parte do mundo, sem investimento, não se faz investigação. Mas também você tem que saber concorrer para esse investimento. Porque se você não souber concorrer, não trazer um projeto que convença, um projeto com todo o detalhamento, principalmente a parte da viabilidade econômica, você não vai ter o financiamento aceite. Então, mas como nós estamos a caminhar agora, é preciso também que treinemos os poucos que somos, que saibam fazer, que ajudem os outros a fazer. Professora Quartim, estava a pedir a palavra e já agora, porque falou do Fundecit, gostava que, de forma muito sintetizada, nos falasse um pouco sobre o funcionamento deste fundo e a questão das bolsas para a investigação. A quantas andamos? Se me permite, queria só voltar um pouquinho atrás, depois já vou abordar isto. Eu acho que, conforme as minhas colegas disseram, e agora particularmente a professora Teresa Matoso, ela estava a dizer que para fazer um projeto necessita, portanto, ela exemplificou a professora Laurinda, a professora Joana, etc. Um exemplo aqui e eu penso que o que a professora também quis dizer para nós é que nós necessitamos de ter no país uma base de dados sobre quem é quem e o que é que cada um de nós, e agora extensivo, não estou a falar apenas nas mulheres, sobre o que cada um de nós consegue fazer. Eu penso que há muito conhecimento disperso no país. Inclusivamente houve pessoas que foram estudar
para o exterior, em belíssimas universidades, mas depois não houve uma boa gestão da sua vinda para o país e, sobretudo, do seu enquadramento. E estas pessoas, não obstante tenham esse conhecimento, que seria muito útil para reforçar esta parte da ciência, as pessoas estão dispersas. Eu penso que seria muito bom haver um amplo movimento, talvez por parte do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, ou, quiçá, por via da Fundecit, por via de... Bem, isso teria que se ver para se criar uma base de dados para se saber quem é quem, o que é que cada um de nós sabe fazer para que se criem equipas que possam, de facto, responder àquilo que a sociedade necessita de nós. Sim. Porque, na realidade, o que interessa, e é algo que o projeto UniAO tem feito, é este diálogo ciência-sociedade. Porque nós existimos para responder às questões da sociedade, responder aos problemas que se nos apresentam. E também interagir com as empresas, porque hoje, por exemplo, a investigação e mesmo o próprio ensino será muito mais objetivo e mais realista se trabalhar de acordo com aquilo que as empresas necessitam de nós. Portanto, eu penso que isso é um ponto. Eu acho e as empresas têm que ser... Por outro ponto, por outro lado, também há aqui uma questão. Nós temos a oportunidade hoje de fazermos equipas de investigação a nível regional. Nós, aqui ao nível da África Austral, temos um projeto que é financiado, um programa que é financiado pelo governo alemão, que é o SASCAL, que visa, sobretudo, tratar das questões relacionadas com as alterações climáticas, a agricultura, a gestão sustentável de solos, biodiversidade e por aí fora. Porque nós sabemos que os problemas da África Austral muitas vezes são comuns. Então é bom nós juntarmos sinergias, juntarmos as equipas e tentar resolver os mesmos problemas, mas com as ideias de diferentes investigadores. Penso que os resultados serão muito melhores e irão muito mais de encontro àquilo que são as necessidades do nosso país e dos países da região, no caso concreto. Portanto, também queria dizer, não sei se as minhas colegas concordam, que há uma grande curiosidade científica em relação ao nosso país. E nós também devemos aproveitar essa curiosidade científica. Mas é uma curiosidade, professora Virginia, é uma curiosidade dos angolanos ou dos estrangeiros para o nosso país? É uma curiosidade dos estrangeiros para com o nosso país, mas que pode ser aproveitada por nós, desde que nós saibamos jogar com esta curiosidade. Sim. Portanto, no fundo, penso que é esta a minha opinião relativamente a isso. Sim. Quanto à Fundecit, depois penso que poderemos dizer para eu não monopolizar. Vamos sim falar desta instituição daqui a pouco. Professor Oiarte, esta questão da disponibilidade ou do incentivo de que falava e já provocava também a questão do investimento, há aqui ainda é urgente que se faça um investimento sério. Temos o Fundecit, há outros programas, mas em termos de disponibilidade, a disponibilização financeira para estes projetos, dizia a professora, as instituições não procuram as universidades, ou seja, não há consumidores para o conhecimento que está nas universidades e por outro lado, as universidades não apresentam o seu conhecimento também para o consumo do público? Onde é que se está a falhar? Isto passa por uma questão central que já foi aqui referida por todas nós, que é a questão institucional. O funcionamento das instituições numa sociedade, que são um elemento, são trave central para que as coisas se desenvolvam. Mas este aspecto e um problema central da investigação, seja quem for que participe nela, os investigadores, homens ou mulheres, um problema central é exatamente um financiamento. Não um financiamento esporádico, mas um financiamento que tem que ser estável, regular. Contínuo, sim. Quer dizer, com projetos que são devidamente estabelecidos. E nós temos no nosso país uma situação concreta onde isso podia ser potenciado, onde poderia haver, digamos, maior potenciação, maior valorização da investigação científica pela demanda, exatamente se
por exemplo, muitos dos consultores que nós temos no país, seja nas instituições públicas, seja nas instituições privadas, e que vêm de fora e que pertencem a outras organizações, não tenho nada contra isso, mas acho que primeiro nós deveríamos privilegiar exatamente o material no sentido humano, no sentido positivo, no sentido de pessoas com conhecimento, porque efetivamente tem que ter conhecimento, tem que ter ética, tem que ter liberdade para poder trabalhar, investigar, etc., e produzir conhecimento, mas exatamente se houvesse uma maior interação, que também já foi uma palavra aqui aplicada, entre as diferentes instituições públicas, privadas, etc. Se os consultores, muitos dos consultores que são angariados no exterior, pudessem ser primeiro investigados se havia internamente capacidade para poder responder às perguntas que as empresas ou que as instituições públicas têm na resolução dos seus problemas, que foi aqui indicado pelas colegas, isso poderia constituir um manancial de financiamento que privilegiaria, evidentemente... Estamos a consumir muita pesquisa e investigação que vem do estrangeiro e que muitas vezes não se adequa à nossa realidade? Professor? Não, para exemplos, coisas concretas mesmo. Nós temos muitos consultores externos. Temos, quer dizer, não sei exatamente quantos são, etc. Mas eu só estou a procurar dar um exemplo de como nós poderíamos, valorizando mais o capital humano interno, portanto, os recursos nacionais, os recursos angolanos, os quadros angolanos, mesmo que às vezes as pessoas não estejam tão preparadas, mas exatamente como já foi dito aqui, suponho, é fazendo que se aprende, não é? Portanto, poderíamos colocá-los com equipes que, evidentemente, podiam ser dirigidas por pessoas com mais alguma experiência, conhecimento, etc. Falamos daquela questão da soberania que falava, não é, professor? Sim, eu acho que concordo totalmente com a professora. Tem que haver alguma mentoria e eu acredito que nós tem de temos haver da essas parte de quem? pessoas... Da parte de todos, De todos. O envolvimento de todos, é isso que nós falamos. Não pode tudo recair em cima do Estado, porque o Estado não tem essa capacidade. O privado tem que se envolver mais, e eu acho que tem. Tem ali essa necessidade, temos essa necessidade, mas depois eu falo muito do setor da saúde, né? Nós percebemos e há toda essa questão de termos consultores que muitos deles não têm experiência de um contexto similar ao nosso. O conhecimento, a realidade, e não só isso, o conhecimento para ser um potencial em certos contextos tem que passar pela tal questão de provação ou validação. E essa validação não pode ser feita com pessoas que não tenham, ou com consultores, ou o que for, que não tenham essa capacidade. Essa capacidade exige essa experiência. E estas equipas que a professora se menciona aqui, os consultores têm que fazer parte de uma equipa que traga esse aporte, esse suporte do contexto que nós estamos aqui a viver. E aí eu falo da tal soberania e falo também da autonomia e de Angola, ou nós, estou a falar de Angola porque estamos em Angola, mas deixarmos de constantemente importar conhecimento externo e tentar aplicá-lo localmente, que não vai... obviamente pelas circunstâncias que cada país enfrenta terá alguma coisa a ver com, que não terão tanto impacto quanto tiveram. E esta questão da importação de fazer comparações que são incomparáveis. Esta questão da importação de conhecimento estará ligada a, por exemplo, ser mais barata do que fazer aqui o trabalho internamente, professor? Não necessariamente, não necessariamente. Eu vou dar só um exemplo muito rápido. Durante a Covid, a última pandemia que tivemos... E é exatamente a provocação que faríamos agora. Ok, como é que nós fomos escolher, e aí eu posso ser um bocado parcial, porque eu acho que Angola respondeu muito bem, mesmo no contexto em que nós estávamos, mas escolher uma vacina para aplicar a uma população é uma grande responsabilidade. E no contexto em que nós estávamos, nós tivemos que fazer em muito pouco tempo, mas foi
pessoal, quadros angolanos, equipas multidisciplinares angolanas, ok, com apoio de alguns consultores com maior experiência, mas que todas estas vacinas ou todas estas inovações que foram desenvolvidas foram primeiro validadas localmente antes de serem... Quando falam em validadas, como professora, nós temos estudos sobre as variantes, temos estudos sobre as variantes, temos estudos pesquisa. sobre o impacto das vacinas. E onde é que eles São publicadas nas revistas científicas. Estudos angolanos? Estudos angolanos, com autores, investigadores angolanos, que foram publicados em revistas científicas de alto fator de impacto. Portanto, é como diz... Revistas internacionais. Internacionais, sim. E é outra coisa que depois também temos que pensar e fazer um pouco mais aqui, é nós começarmos a ter iniciativas e desenvolver mais plataformas que permitam também, mesmo depois de havendo o mapeamento dos quadros que temos, dos investigadores, termos as áreas ou as linhas de investigação e a agenda estabelecida, nós precisamos de criar plataformas para que nós possamos comunicar e aí traçar as linhas ou fortalecer aquilo que nós já vimos fazendo, porque os resultados que nós vamos tendo dentro da investigação individual só terá mesmo um impacto quando em conjunto conseguir criar um impacto mais positivo, né? Maior, que abranja mais pessoas e mais contextos. Portanto, essa é uma das questões centrais da ciência. Sim, é isso. Você pode criar, pode produzir, mas se depois não puser à disposição o resultado da sua pesquisa, da sua investigação, de nada valerá. portanto, esse conhecimento, se não puder, primeiro põe para que possa ser testado, seja por quem for, da maneira que quiser, ou melhor, dentro dos métodos que utilizou, mas, portanto, para testar que efetivamente o resultado obtido se aplica sempre que as condições, pressupostos determinados também existem. Sim. Portanto, isso está associado. Há já uma rede... É uma premissa. Nós temos hoje uma rede de cientistas angolanos? Há um trabalho muito... como que uma... Isso quem pode falar, evidentemente, é o Ministério. Há um trabalho que está feito... Que é o órgão muito... que, efetivamente, deve ter esses dados. E assim, existem várias redes ao nível da África. Não, no caso de Angola ainda. No caso de Angola tem uma, mas muito nova, a Rente, muito nova, não tem muito... Vou dar um exemplo aqui da Angorrena, é muito nova. Para que ela tenha algum impacto, a maior parte das universidades angolanas devem estar associadas a esta e fazerem trabalhos multidisciplinares, tal como a doutora Teresa disse. Porque senão o que é que vai acontecer? E as universidades ainda não aderiram a ela? E nem todas aderiram. É assim, o que é que tem acontecido às vezes? Eu vou colocar a questão novamente dos consultores. Os consultores estrangeiros, quando vêm, não é que eles tenham maior domínio do que nós, porque eles recolhem a informação a partir de nós e depois fazem consultoria com a informação que nós mesmos disponibilizamos. E por que é que continuamos a insistir neles se até já se constatou isso, professor? São mais organizados. Pronto, também essa questão. Né? A professora está a assumir que os nossos não estão organizados. Não estamos, nós precisamos de ter maior solidez. Precisamos de criar uma base de dados, precisamos de nos unir mais. Exato. Porque o cientista não se pode ver como algo isolado, é uma ilha. Cientista e isso ainda é uma realidade. Ainda é uma realidade. Cada um ainda tem que... cada um de nós trabalhar cada como instituição pode, faz um projeto e levar a bandeira como pode, mas não deve ser assim. Nós internamente temos que nos unir mais. Eu acho que 2024 tivemos o nosso primeiro encontro. Nós tivemos o nosso primeiro encontro com a doutora Joana Moraes. Acho que faltou foi financiamento. Na altura a Fundecid já devia estar. Tivemos o nosso primeiro encontro, que foi com um aluno que estava a fazer um trabalho na fermentação de gás de síntese, que é que podemos converter os gases de síntese como o dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrogênio, transformá-lo em etanol. Achei, usando micro-organismo, fui ter com a doutora Joana Moraes para ver se lá
no Instituto, podíamos fazer essa parte da microbiologia e depois a parte da engenharia química fazíamos no SPTEC, mas não tínhamos financiamento. Mas já houve aí uma necessidade, uma iniciativa de ir ter com a minha colega, que eu sei que domina esta área, porque uma coisa também, nós temos que valorizar o conhecimento de outros. É outra coisa que tem que ser. Faz investigação sem ter Há dois base aspectos que eu gostaria de Eu vou referir pedir- mais tarde, talvez. por outros investigadores. Pedir um minuto às senhoras, precisamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos a falar, o tema que trazemos hoje é mulheres na ciência e olhar aqui um pouco para o panorama da ciência em Angola, os desafios e como resolver este problema. Vamos a um rápido intervalo, não vamos demorar, claramente. Fique por aí, é rápido, tempo apenas para beber uma água ou quiçá um café, para você que provavelmente já estará com sono. Não durma. Ora bem, estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate. O debate aqui não termina, claramente. Depois deste intervalo, estamos de volta. Boa noite a você que nos acompanha pela Girassol FM. Sou Alberto Capitão e estão aqui várias académicas a falar sobre investigação científica. Professora Quartim, penso que está ainda do outro lado. Vamos agora olhar para questões, digamos que bem mais concretas, que sabe cada uma das áreas aqui de estudo. Professora Quartim é conhecedora da ciência agronómica. Em termos concretos, o que é que esta ciência pode ajudar para o desenvolvimento da agricultura, por exemplo, em Angola, se olharmos para os institutos que temos, investigação agronómica, e porque na universidade, a universidade que dirige tem um curso de agronomia, penso, é sério isso, não é, professora? Sim, sim. Um histórico muito bom também nesse domínio. Nós temos o curso de Ciências Agrárias, de Agronomia e de Engenharia Florestal e também de Medicina Veterinária. Aliás, somos a única instituição pública que existe o curso de Medicina Veterinária. E realmente estes cursos são bastante desafiadores, porque, como temos ouvido dizer, e deve ser assim, são cursos que podem dar um volte-face em termos da economia derivada exclusivamente do petróleo. Mas isso traz-nos muitos desafios, portanto, e temos tido alguns projetos de investigação relacionados com estas temáticas, quer projetos de investigação científica, quer projetos de pós-graduação que alicercem o conhecimento nestas áreas do saber. Por exemplo, na nossa faculdade temos vários mestrados. Estes mestrados são dados em parceria com instituições de referência. Portanto, temos um mestrado em Tecnologia Agroalimentar, que é um mestrado feito em parceria com o Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. É um mestrado um doutoramento bastante importante. Vamos iniciar agora este ano um outro doutoramento é um doutoramento em Agricultura, Segurança Alimentar e Gestão Sustentável de Solos, feito em parceria com a Universidade Agostinho Neto e com a Universidade de Kassel da Alemanha, com a participação de docentes da região austral, ou seja, de universidades da Namíbia, da Zâmbia e da África do Sul. Aliás, também é um modelo interessante porque vão participar estudantes também destes países. Portanto, penso que esta é uma forma de nós melhorarmos a qualidade do ensino que damos nestas matérias, com a participação, portanto, não só de instituições nacionais, porque nós às vezes temos tendência a ir buscar fora e temos aqui parcerias internas que são bastante sustentáveis, e também com universidades de outros países. Professora, falou do Instituto de Investigação, do curso, no caso de veterinária, não é? Queria só aqui dizer que nós temos, senhor jornalista, se me permite, nós temos aqui também parceiros associados
que são empresas, designadamente a AgroLíder, por exemplo, é a nossa parceira no doutoramento, como um parceiro associado, a IBA, a Associação Industrial de Bebidas de Angola, também é nosso parceiro, e as Salinas Calambolo também são nosso parceiro. Portanto, aqui temos já esta iniciativa do diálogo e da parceria universidade com as empresas, para melhor respondermos àquilo que são os desafios e também para potenciarmos o conhecimento por via daquelas condições que essas empresas têm e que nós, enquanto universidade, ainda não temos. Por exemplo, equipamentos e outros meios que eles têm e nós não temos. Muito bem, já voltaremos assim, professora Quartim. Professora Oigarte, nós, e antes mesmo do intervalo, falámos, por exemplo, da Covid-19, mas há outras preocupações que foram de outras questões sociais e não só que surgiram no mundo. Hoje falamos ainda de outros desafios no domínio, por exemplo, da saúde, mas mesmo no domínio das ciências económicas, daquilo que, no princípio, a professora falava da questão que tem a ver com a diversificação económica. Como é que a ciência, a professora Oigarte, pode ajudar a concretizar este objetivo? Temos estudos, não temos? Já foram consultados? Sim, claro que há estudos. Há estudos a nível governamental, não é? Porque isso é um projeto de política económica, portanto, está em prática. E pronto, e os consultores depois, mesmo os consultores nacionais... Aí voltamos a falar dos consultores. Não, mas aí tem consultores nacionais. O Presidente da República tem conselheiros nacionais, não é? Também. O Presidente da República e os ministros, enfim, há instituições também, há conselheiros nacionais, não há só consultores externos. Se calhar faria a pergunta de forma diferente. Agora, começou-se a falar desta questão. Sim. Olhando para tudo isso, hoje como é que estamos? Eu não posso dizer como é que estamos, porque efetivamente não tenho uma ligação absoluta sobre essa matéria, mas quando fala da Covid ou quando fala de outras temáticas, como a diversificação da economia, que aliás foi a professora Quartim que referiu, e que efetivamente é uma necessidade imperiosa para o país, porque o país depende especialmente do setor petrolífero extrativo, que agora está a levar um desenvolvimento que foi promovido exatamente pelo Presidente da República, titular do Poder Executivo, que é exatamente a transformação de petróleo dentro do país, que já é um progresso, é um avanço, vai promover a diversificação da economia, pelo menos na área da transformação do petróleo, porque vai criar emprego nacional e vai criar, portanto, possibilidades de poupança relativamente à importação da matéria, do produto acabado, enfim, o gasóleo, a gasolina, etc. Mas ok. Portanto, isso é uma situação que está em curso. Também empresas no âmbito da agricultura e, enfim, já nós conseguimos ver nos nossos supermercados produtos nacionais com mais frequência do que víamos há alguns anos atrás. Portanto, estamos todos num processo, certo? Agora, quando falarmos, por exemplo, da saúde, concretamente das questões do Covid e os desafios que o Covid lançou, que levou à criação, efetivamente, de vacinas. Não sei se em Angola nós criámos vacinas para o Covid, não, mas ao nível de África, uma das características... África do Sul? África em geral, estou a falar do continente africano agora. Exato, a África também está, exato. Uma das características em termos da investigação científica, quando nós comparamos a África com outras realidades, com outras geografias, é que efetivamente a África aproveita e desenvolve os desafios que tem ao nível das doenças tipicamente africanas, até por causa dos climas e da situação concreta, portanto a malária e outras, tuberculose e outras, exatamente para desenvolver, enfim, métodos de poder curar, inclusivamente através do processo de vacinas, criação de vacinas. Dentro da pesquisa sobre a África, a pesquisa em África principalmente atua nestes domínios
no plano da saúde para exatamente ir de encontro às necessidades. É a tal questão da relação entre a necessidade e a ciência que vai dar resposta a essas necessidades que existem. E o continente africano tem uma participação muito minoritária em termos do investimento, falou no investimento, para a realização do processo de investigação científica, é da ordem de 1,3% do PIB, relativamente, enfim, a todos os investimentos que são feitos a nível mundial nessa matéria. Portanto, é um financiamento exíguo, bem pequenino. E também tem um nível de patentes muito baixo, na ordem também de 1% ou um tal por cento, quer dizer. Portanto, de facto, tem no plano da investigação científica a nível mundial uma participação bem diminuída, mas tem a característica exatamente de estar a desenvolver essa questão da associação com a saúde. E a professora Teresa falou também na questão do lixo. Eu sou particularmente sensível às questões do lixo. Bem, todos nós somos, não é? Porque, enfim, o lixo que nós vemos amontoado, quando vemos pessoas enfim, a rapar o lixo para utilizar de uma maneira que não é aquela que se deve dar, que é transformar o lixo em energia, que suponho que é esse aspecto que estava a falar. Nós temos, enfim, às vezes lacunas de energia que podiam ser cobertas, podiam ser resolvidas se nós tivéssemos, por exemplo, uma recolha de lixo devidamente selecionada, devidamente organizada, estruturada e transformássemos esse lixo em energia, em eletricidade, que dá para mover as fábricas, para mover os campos, etc. Digamos que temos que efetivamente potenciar estas realidades que nós temos, estes fenómenos que existem ao nível da nossa vida social, da nossa vida económica, em geral, para podermos olhar para a forma de como valorizar, potenciar esse desafio que é negativo em algo que pode ser um benefício extraordinário no plano social, político e económico. Muito bem. E para o desenvolvimento do país. Professora Bibiana, porque está ligada, vai ter tempo, claro, mas aproveito e faço já a pergunta, é assim que se calhar duas em uma, não é? Exato. Dizia, hoje a Universidade de Agostinho Neto, a Costa Ligada, já foi contactada por algum organismo público e que está a privado para a solução de algum problema, de algum projeto? Já. Quer falar? E as soluções foram ou estão a ser aplicadas? Por exemplo, a Universidade tem parcerias com várias empresas, quer públicas, quer privadas. Por exemplo, a Catoca, a Sonangol. Tem parcerias, falou de bem pouco tempo das redes onde as universidades, a Afritec é uma organização africana onde também a nossa universidade está associada. Pelo facto de ser a mais antiga e a maior universidade, não tem como descurar desses contactos. Agora, eu queria tocar na questão da diversificação, como falou aqui. É verdade que ela ainda não é muito forte, mas o país já mostrou várias estratégias que foram implementadas, que muitos dos produtos acabados, que há 10, 15 anos atrás eram totalmente importados, que agora são produzidos de forma local. Vou dar um exemplo de todas as formas de bebidas, quer refrigerantes, quer águas, são produtos que há tempos atrás eram todos importados. Atualmente não são feitos cá. Mas isso pela importação de tecnologia, de conhecimento, também, ou é mesmo esse conhecimento já produzido cá internamente? Pronto, tecnologia vinda de fora, mas concentra financiamento ao nível local. Ou seja, já não precisamos de importar água mineral para Angola, por exemplo. Em tempos atrás... Mas estamos a produzir água mineral com soluções angolanas? Exatamente. Não, todas não. Temos matéria-prima que deve vir de fora e tecnologia, mas existe matéria-prima. Vou dar um exemplo dos plásticos, né? Se tivermos de investir bastante na doutora Teresa, naquilo que faz em termos de pesquisa, talvez muita da tecnologia que vem de fora deve ser produzida aqui, porque não nos falta matéria-prima para transformá-la. Aí não falta mesmo. Aí mesmo a investigação científica... Mas só dinheiro que está a faltar, não é? Sim. Investimento. Eu penso que também não é falta de dinheiro, é falta de, às vezes, sabermos candidatar-nos em alguns projetos. Há quem não consegue
ter aprovação nos projetos do Fundecit, não porque o seu projeto não é aliciante, é porque ele não sabe cumprir com os critérios que estão cá. São muito exigentes os critérios? A exigência é o normal, para aquilo que eu sei, porque temos até um projeto que nos candidatamos. A exigência é normal, precisam apenas saber. Não só os do Fundecit, como também projetos a nível internacional. Sim. E vou dar um exemplo. Eu habitualmente tenho experiência de ser professor em metodologias de investigação científica. Há critérios que são exigidos nas instituições que financiam que os investigadores ou estudantes precisam de saber. Vou dar um exemplo, saber validar o seu tema. O investigador precisa, que às vezes são categorias que não são colocadas de forma clara num projeto e levam à reprovação do projeto diante de muitos que estão em candidaturas. O que é que você vai investigar? Quando? Aonde? Quem? Como? Isto, se não estiver claro, mesmo que até a iniciativa for muito boa, perante 100 candidaturas para o financiamento de 50, são 50 que ficam de fora, mas às vezes tantas das que ficaram de fora deviam ter sido aprovadas. Então, também estamos aí... diria que a investigação, o ensino da metodologia para a investigação científica nas universidades, ela deve ser pragmática. Por que é que eu digo isso? Às vezes ensina-se de forma muito teórica, vou dar um exemplo, e no final de uma determinada formação, as pessoas não sabem como colocar em prática, como transformar, por exemplo, aquilo que é metodologia em fazer metodologia numa investigação prática. Como transformar a noção de uma hipótese, ou de uma pergunta, ou de um objetivo, em prática de um projeto que tem um impacto na solução. Então, temos aí múltiplos fatores que precisam de ser conectados, quer na maneira como a investigação deve ser feita, quer na maneira como os resultados devem ser aplicados e como é que seremos avaliados por agências que financiam. Sim, mas nesse contexto, eu diria que nós também temos alguma culpa, então, porque ainda há pouco falávamos, durante algum tempo foi retirada a disciplina de metodologias de investigação, em que era uma grande ajuda para, pelo menos para tentar diminuir o que vemos hoje, porque eu acho que essa falta de não saber organizar ou de não conseguir elaborar um projeto de investigação prende-se muito com nós não criarmos essas condições. E eu digo isso, professora, peço desculpa, porque lá está, nós não nos podemos queixar da base, não é? Porque a base está lá, nós temos essa capacidade de criar e temos é que fazer disso ou tornar estes programas sustentáveis e contínuos. Não é? Existem outros fatores também. Além de não saber, as instituições do ensino superior ou a universidade, elas devem criar condições para facilitar esta aprendizagem. Vamos dar um exemplo nas disciplinas de metodologia, que é grave retirar, porque a universidade tem um objetivo essencial, além de ensinar, produzir conhecimento. Gerar conhecimento. No entanto, deve existir a componente teórica, que o aluno deve conhecer metodologia, e os laboratórios ou condições práticas para o aluno praticar essa investigação, com trabalhos práticos, com trabalhos do dia a dia. As dissertações, se tiver que depender da nossa decisão, já não seriam dissertações ou teses para estudos teóricos para um país como Angola, que tem muito para fazer. Mas aí não temos essas condições para dar ou para pôr essas condições em todas as universidades, mas aí deve haver o envolvimento com o setor privado e fazer com que estes Mas existem os centros de investigação. Existem, que estão a ser potencializados. E estes não podem ser estes potencializados para olha, acolher estes jovens. Os centros de investigação não têm como objetivo inicial a ensinar o estudante durante a licenciatura e mestrados. Vai praticando. Tem disciplinas para aprender a fazer pesquisa. Quando vamos para um centro de investigação, estamos em condições, numa forma de um ensaio ou do investigador avançado. Nós já vamos
para testar praticar, uma hipótese. Exato. E o que eu digo é, ok, não temos essas condições, mas então vamos ter que envolver ao máximo e cada vez mais os setores onde têm essa disponibilidade, e aí eu digo, ok, estamos a falar das petrolíferas, podem investir muito na parte de desenvolvimento de outras energias, mas também devem ter uma percentagem para envolver ou desenvolver projetos noutras componentes ou noutras áreas que possam beneficiar o cliente, que é a população, não é? Professora Joana, a professora Igor falou do Covid, nós também já o levantamos, mas queria olhar para uma realidade e segundo os números, continua a ser a principal causa de morte em Angola. Para quando uma solução, por exemplo, da malária, está ligada à saúde, com os estudos angolanos? A pergunta não é exatamente o que nos vai dar agora, dizer amanhã. Sim, não, mas a pergunta é para percebermos até que ponto é que nós podemos encontrar caminhos para resolver este problema que é nosso, porque fala-se da malária durante muitos anos, atendendo à particularidade também desta malária. Anos, e vamos voltar outra vez para as questões que temos vindo aqui a debater. E no contexto da saúde, eu acho que até somos um pouco privilegiados, só não somos pela tal dificuldade do investimento ou financiamento, se quisermos assim falar, mas que também é uma questão que é global, não é? O financiamento tem sido cada vez mais difícil no mundo todo. Para nós, incide mais ainda, porque nós temos problemas de saúde pública ainda complicados, e com a economia global também isso fica difícil. Mas para responder à sua questão, nós, não havendo uma indústria farmacêutica, ou que estamos a criar agora as bases para isso, a nossa estratégia enquanto setor da saúde é tentar melhorar as políticas e combater a malária, um dos principais problemas, é irmos desenvolvendo investigação naquilo que está disponível para melhor responder e depois melhor adequar as terapêuticas que existem para tratar esta doença. Então, as linhas de investigação prioritárias em Angola para a malária é a eficácia terapêutica dos antimaláricos, perceber como é que eles estão a responder, não é? Ou como é que a população está a responder com estas terapias. Temos também alguns projetos, muitos ainda não financiados, mas continuamos não só a procurar financiamento em Angola, mas também em editais internacionais. Mas nós temos, para quem não sabe, plantas na nossa flora tradicional, temos mais de 1000 plantas com potencial, não que já tenham, mas potencial eficácia terapêutica, e isso, para nós percebermos até quanto é que isso pode ajudar a toda uma investigação para podermos chegar e ter essas conclusões e depois usar estas substâncias. E depois temos, não é, toda a parte da própria entomologia, que é perceber quais são os vetores prioritários, ou o que é que está a impactar, ou como é que estes vetores, o mosquito, falo do mosquito, não é? Como é que ele está a criar ou mutações ou a aperfeiçoar a forma de infectar ou propagar a própria doença. Sim, obrigada. A doença. Portanto, têm sido feitos, não é? Porque nós não temos a capacidade de desenvolver uma nova terapia, mas tudo tem sido feito para ir diminuindo. Mas também aqui há outras coisas que estão envolvidas. As mudanças climáticas. Não é? As mudanças climáticas que fazem também que estas vias de transmissão sejam adaptem-se e sejam outras. Hoje, isto na brincadeira, mas hoje nós dizemos que o mosquito não está só, não voa baixinho, já vai até o 15º andar. Então os mosquitos também vão desenvolvendo formas de mutações. Eu queria levantar uma pergunta fortes. também à doutora Joana. Na vossa área, pronto, assumindo que não sou da área da saúde, por exemplo, se acabarmos com lixo em Angola e água canalizada ou potável ser distribuída de forma, digo, a 100%, o mosquito desapareceria? O mosquito
É criado por quê? Assumo a minha ignorância nisto. Não desaparecia, mas iria reduzir o número de casos. Recentemente nós falamos com um médico e disse que... Porque as águas paradas, as águas estagnadas, o acesso à água não potável ou não tratada, Exato. tudo isto tem uma influência muito grande em todas as doenças de saúde pública que são desenvolvidas no nosso E é país. exatamente esta questão que nós levantamos, não é? Sim. E se calhar vamos também puxar aqui a Mas aí doutora, chamaríamos a doutora Teresa para ajudar para questões químicas. Dizia, mas nós falamos recentemente com o médico e disse que só tardamos a vencer este desafio da malária porque o setor da saúde tem estado a trabalhar sozinho. Não sozinho porque quer, mas porque os outros setores Mas não é isso apoiam. que Mas é isso A questão mesmo. da multidisciplinaridade. Lá da está, multidisciplinaridade, vários Exatamente. setores trabalhando. Mas se já detectamos Sim. este problema, por que é que não se resolve? Mas é mesmo nesses debates, falando que vamos chegar batendo Claro. sempre na Pois há a roça. questão das São prioridades, processos sim, longos. Professora, vamos lá. das Em termos, articulações. qual é o contributo que a química pode trazer para este problema, por exemplo, da malária e de outros? Setor da alimentação. A química pode trazer, ou a engenharia química pode trazer, por exemplo, na farmacêutica, a produção dos fármacos. Essa toda a responsabilidade da engenharia química, porque é um setor na engenharia química que é a farmacêutica, que nesse caso, o que o engenheiro químico faz? Projeta, transforma a matéria-prima, como a professora Bibiana dizia, nós temos matéria-prima suficiente, mesmo as plantas nós temos bastante. Então, transformar essa matéria-prima em um fármaco. E depois também a química pode, no caso que a doutora Joana falava das situações climáticas, um engenheiro químico que aplica a sustentabilidade vai tratar de fazer um processo mais limpo, mais amiga do ambiente, que não aumenta os dióxidos de carbono, por exemplo. Então, nesse caso, a química podia pegar um processo, talvez usar catalisadores que reduzam este fenômeno. Então, desta forma, tanto a química pode destruir como pode construir. Né? E já foi chamada para construir? Penso que, mesmo que não seja chamada, a minha consciência me chama. Por isso eu estou aqui em Angola, neste momento. Para Aqui dar o meu edificar, pôr a minha pedra no desenvolvimento socioeconômico de Angola. Como? Trazendo as minhas patentes, trazendo os meus artigos científicos, a minha investigação, que neste momento já pode se tornar uma investigação aplicada. Né? Porque nem toda investigação torna-se facilmente aplicada. Mas quando nós já temos patentes, essas patentes podem se converter em quê? Uma tecnologia Instrumentos a serem aplicados. Sim. Eu, por exemplo, durante o meu doutoramento, o que eu fiz? A produção de antibióticos usando um material microporoso. Esse material microporoso eu inventei eu. Comprou com matéria-prima nacional? Ou... Não, eu me formei na Inglaterra. Então, quer dizer que é uma tecnologia que praticamente, como se diz a própria palavra, eu tinha a palavra, que fica na Inglaterra, não é? Okay. Porque A descoberta lá. Sim. Mas deve ser Está lá o registro, patenteada não é? por Sim, está A patente. patenteada. Eu sou uma das autoras, mas fica na instituição, quer dizer que a propriedade intelectual fica aí. Então, isso que nós também aqui no nosso país temos que fazer. Projetos, investigação que derivam, dessa investigação deriva um patenteamento e esse patenteamento fica aqui no nosso país. Porque há muito conhecimento nosso que está a ser depois exportado. Sim, porque o conhecimento pertence na instituição onde você fez a investigação. Se eu fiz a investigação em Newcastle, por exemplo... Foram eles que investiram na maior parte da... Porque investiram. Né? Então, nós também podemos fazer... Por isso, eu tive uma conversa com a vice-presidente, a professora doutora Esperança da Costa, que nós queremos pegar o quê? A nossa fauna, né?
Mas fazer tudo isto cá em Angola, para quê? Para fazer fármacos, mas fazer tudo isto cá em Angola. Porque senão a propriedade intelectual acaba por ficar fora. Porque eu já fiz muitos projetos usando a diplomacia científica. Já fiz muitos projetos Mas tudo fora. ficou lá, não é? Sim, mas fica lá. Ou, não fica lá, também pode vir para aqui, mas você tem que partilhar. Claro, tem que. E às vezes o know-how acaba por ficar lá, porque se você usar os técnicos de lá, o know-how fica com aquele que absorveu, que viu os fenómenos acontecerem. Sim. Então, eu acho que temos um grande desafio. Professora Teresa, não sei se posso meter-me na conversa. Estou aqui. Pode, sim, pode. Pois, utilizando mesmo como se dirigiu a professora Teresa em termos de energia química, eu queria brincar aqui com uma situação que é a seguinte: nós temos realmente ecopontos no nosso país que são meramente decorativos e teríamos muito material para converter estes resíduos, não é? Resíduos que temos, este lixo que temos, em energia. Por via mesmo da energia química, da química que está aqui a ser referida pela professora Teresa, poderíamos utilizar, sermos mais objetivos, mais pragmáticos nesta questão de termos a conversão desta biomassa, que no fundo passa a ser uma biomassa, em bioenergia, em biohidrogênio, que também isto ajudaria a criarmos energias limpas. E por um lado, e por outro lado, criaríamos condições sanitárias mais saudáveis para a população. E, portanto, aquela situação dos mosquitos que a professora Joana se referiu, quando encontram condições de maior limpeza, condições sanitárias mais otimizadas, naturalmente que a população, os vetores diminuem. Portanto, eu penso que há aqui um conjunto de sinergias de conhecimentos que poderiam, ser aplicados na prática mesmo, e realmente nós transformarmos a nossa sociedade numa sociedade mais moderna. E a este respeito também queria referir um projeto, não sei se já ouviram falar, naturalmente já, o projeto TEST, que é um projeto financiado pelo Banco Mundial, para o qual têm que concorrer as universidades. Mas não tinha falado ainda. Mas são projetos de desenvolvimento, portanto, para melhorar a qualidade do ensino, para melhorar as condições práticas de ministração das aulas, porque penso que este incentivo de termos cursos técnicos com uma maior qualidade de aulas práticas também serve de incentivo e serve, no fundo, para aquela iniciação científica que o estudante adquire e depois de formado vai aprofundar na investigação científica de per si. Portanto, professora Virgínia, há informações que dão conta de que o feijão está a correr o risco, por exemplo, na sua produção, atendendo às alterações climáticas. Eu lhe pergunto o que é que a Universidade José Eduardo dos Santos, como uma das que tem esta formação em agronomia, tem estado a fazer em termos de estudos para encontrar aqui um caminho para resolver este problema, porque o feijão é dos produtos mais consumidos pelos angolanos. Depois também quero falar. Sim. Olha, concretamente na área do feijão, temos um projeto, que é o projeto Sustain, que é um projeto regional, regional aqui na África Austral e também com a Alemanha, e que estamos a estudar, portanto, risóbios, aqui, mesmo provenientes da região aqui de Angola, aqui da zona do Bié, e que pode, por exemplo, potenciar a produtividade do feijão sem que necessariamente tenha que recorrer a fertilizantes químicos. Portanto, não temos uma produção tão elevada, mas temos uma produtividade mais elevada do que aquela que atualmente temos. E não está o feijão, de modo algum, está em risco aqui na nossa região. Aliás, o feijão e o milho são duas das culturas alimentares mais utilizadas no nosso país e, em particular, aqui na nossa região.
mas para lhe dizer que efetivamente nós temos um projeto e que tem tido bom resultado, até porque está a ser coordenado, uma das linhas de investigação está a ser coordenada por um colega que fez o doutoramento nessa matéria na Polónia. Portanto, tem uma boa base, tem uma boa relação também com a sua universidade-mãe e está a aplicar Mas esse este conhecimento vem para Angola ou fica na Polónia em termos de Não, o patente? conhecimento está connosco. O conhecimento está connosco. O nosso colega e a sua equipa detêm este conhecimento, tem artigos científicos publicados com esta matéria e tem feito, digamos assim, palestras e outras, enfim, além das aulas que dá, no sentido de, portanto, englobar e incluir outros cientistas que queiram também dedicar-se a esta matéria que tem a ver com a segurança alimentar. Muito bem, professora, queria falar dessa questão do feijão? Não necessariamente do feijão, mas da agricultura. Nesse caso, eu gostaria de falar da banana, por exemplo. A banana é uma daquelas plantas que possivelmente esteja em extinção. Pouca gente sabe que ela é atacada, assim, no mundo, é atacada por um fungo chamado Fusarium. Panama Fofo disease, não sei se a professora já ouviu. Fusarium, sim. Sim, o Fusarium. E pronto, nós não sabemos que é uma fruta que nós adoramos e temos tanto aqui em Angola, mas só com a investigação científica é que possa saber esses problemas e como solucionar. Por exemplo, eu durante... professora, e é um dos produtos que Angola está a exportar em maior quantidade. Sim. Portanto, a banana é um daqueles até produtos... na Ásia já esteja mais afetado com o Fusarium que em África. Mas sabe-se que o micro-organismo ele expande-se, espalha-se. E o fungo, então? E o fungo ele penetra. Não pede licença. Não pede licença. Então, nós temos que ter também cuidado com isso. Não podemos ficar distraídos ou pensar que isso ainda não está aqui em Angola. Quer dizer, que são estudos que têm que ser já feitos. Se a nível mundial já se detectou que está aí o Panama Disease, Fusarium, então nós também temos que investigar neste caso. Exatamente. Porque para além do feijão, também a banana é o nosso prato. Não, e é toda a questão também, falando da diversificação da economia. Sim. Se nós exportamos, temos de ter atenção à questão da segurança alimentar e cada vez mais vamos ter que responder a estes critérios e não vamos conseguir não o fazer. E, portanto, eu acho que há todas essas condições que devem ser instaladas neste tipo de projetos ou através destes projetos, mas ser estes laboratórios capazes de responder a estas questões, porque mesmo com estas iniciativas, se nós não o fizermos, vamos continuar a permanecer fechados e limitados a nível isolados, a nível de diversificação. Portanto, está aí a ciência é então, isso. Professora, só a pedir a palavra. A professora Teresa tem um desafio neste momento. E isso introduz, de facto, o tema das mulheres na ciência. Sim. Porque ela está exatamente na área da química e eu estou a lembrar-me da grande mulher que obteve o Prémio Nobel por ter desenvolvido a química e a física também, que foi, como sabe, Marie Curie, que era polaca. E também se falou aqui na Polónia, isso também fez articular com essa ideia. Sim. Por outro lado também, no plano das mulheres na ciência e a discriminação que as mulheres sofrem, que é uma questão efetiva, ainda no mundo de hoje, quer dizer, sofreram ao longo do tempo, enfim. Felizmente, atualmente, as coisas estão a evoluir, exatamente, porque também há mulheres que demonstraram que têm tanta capacidade como os homens para investigar, para criar, para produzir, etc. Então, temos o plano das patentes, que também foi há bocadinho falado, não é? Porque a patente é exatamente uma área onde as mulheres, em geral, mesmo que elas tenham atributos e tenham efetivamente tido resultados na descoberta de determinados fenómenos e explicação científica e também na sua transformação em tecnologia, elas normalmente não têm ou são, digamos, afastadas, ou os maridos absorvem, ou outras pessoas
enfim, que também participaram, mas de uma maneira menos assertiva, mas de qualquer maneira depois têm predominância como é que se diz, no registro de patente. Patente, sim. Portanto, é só para assinalar esse aspecto também. De uma forma pragmática, eu vou mesmo aumentar aí no que a professora acabou por frisar. Falando isso de patente e a discriminação das mulheres, eu vou dar um exemplo à minha pessoa. A minha segunda patente, na verdade, eu não estava a ser incluída na patente. E foi um trabalho que eu fiz no laboratório Newcastle. E eu levei para o meu supervisor e disse: Professor, look what I did. It's absorbing so much water. E o professor simplesmente me disse: give it to David Burke. Entrega ao David Burke, que o David Burke vai aplicar na agricultura. Ok. Somos uma equipe, estamos a trabalhar, tive que entregar para o meu colega aplicar na agricultura, porque eu precisava para aplicar na produção de antibióticos um material comum, microbiorreator. E o meu colega comum, uma simbiótica risosfera para crescimento das plantas. Eu, sem pensar que daquilo vai nascer uma patente, entreguei ao meu colega, mas o meu supervisor também me pede para escrever umas linhas, descrições. Até que chegou mesmo de me dizer que we're gonna patent this, vamos patentear. Fiz a descrição toda, por simplesmente a patente nunca saiu. 2014, quando o meu contrato estava por terminar na universidade como pesquisadora associada, eu comecei a fazer muita investigação e procurava, às vezes, materiais parecidos ao meu, microporous material e tudo mais, e me deparo com esta patente. Trabalhada por mim, mas eu sou angolana. Eu recorri até que o meu nome apareceu na patente. Pois. Professores, nós estamos a caminhar, estamos mesmo, infelizmente, sem tempo. Professora Quartim, quero começar por si. Não esqueci a questão do Fundecit, que ia falar. Já agora tem então tempo para falar rapidamente. Temos 1 minuto para concluirmos aqui a abordagem. Fundecit, por esta altura, há projetos a serem financiados, projetos em curso. Como é que estamos? Portanto, a Fundecit tem vários projetos que estão em curso e neste momento também tem editais para concurso. Portanto, as instituições, e em particular os investigadores, têm que ser audazes em fazer os seus projetos e concorrer, porque estão aí as disponibilidades para este fim. As pessoas concorrem a um edital, como disse a professora Bibiana e mesmo a professora Joana, têm que saber preencher bem o edital, ir de encontro àquilo que são os objetivos do projeto e submeter a sua candidatura, porque quem não submeter a candidatura depois vai se queixar: eu até queria investigar, mas não tenho meios, portanto vão atirar culpas, mas realmente agora já começamos a ter outras oportunidades de concorrer e nós devemos aproveitar estas oportunidades. Há um pacote especial agora, para as mulheres ou nem por isso? Eu penso que normalmente as mulheres têm que se inserir por mérito, não é? Para poderem concorrer. Mas, por exemplo, nos cursos de doutoramento e de mestrado que são financiados por organizações internacionais, exigem que, de facto, haja esta quota das mulheres. Exatamente porque o número de mulheres pós-graduadas no nosso país é bastante inferior ao número de homens. Portanto, apesar de ser por quota, mas é uma quota dentro do mérito, ou seja, há uma quota, mas quem vai frequentar tem que ter mérito. Porque realmente o mérito e o envolvimento, a dedicação ao ensino e à investigação tem que ser uma condição sine qua non para as pessoas fazerem parte. Não apenas por serem mulheres, mas também porque realmente para participarmos temos que nos aplicar. E nota-se de facto essa preocupação ao nível das mulheres.
têm mais dificuldades por outras questões sociais e não porque tenham menos inteligência. Precisamos de criar mais condições para a disponibilidade das mulheres participarem. Exato. Muito bem. Portanto, Professora Ugarte? eu acho que isto é fundamental. Ok. Professora Ugarte, conclusões, recomendações? Em primeiro lugar, eu quero felicitar pela iniciativa de colocar mulheres a discutir um tema tão interessante. Isso vai exatamente motivar que outras mulheres e também que outros homens, porque a mulher e o homem têm que estar juntos nos processos. E, sobretudo, enfim, tomar iniciativas e promover mais diálogo também, mas também promover iniciativas no âmbito da pesquisa científica para que se criem sinergias interinstitucionais, como foi dito pela colega, no nível da multidisciplinaridade, porque a ciência é mesmo multidisciplinar. É a altura de começarmos a olhar para o valor económico da ciência, professora. Sim. E depois ter exemplos como de países bem... O conhecimento... Se são os interesses ou melhor, as necessidades das sociedades que promovem a investigação científica e levam à ciência. E a ciência, por sua vez, tem como também um dos resultados a tecnologia, que é a instrumentalização da ciência em benefício no plano social ou no plano económico, ou enfim, em que plano for. Portanto, está valorizado, não é? Isso é um elemento fundamental, inerente, não é? Porque também, sem interesse, e o interesse é medido, no caso concreto, economicamente, em valor, porque quando trabalha tem que produzir valor, está a produzir valor, então, naturalmente, o elemento económico está inerente, corresponde, é um elemento essencial, fundamental do processo científico, não é? Porque não se vai fazer investigação científica para ficar a zero, não é? Tem exatamente esse interesse. Portanto, é bom que estes debates sejam feitos mais alargados, enfim, de uma maneira mais formal, menos informal, mas efetivamente têm que ser feitos. Mas tem que haver a consciência que, efetivamente, as instituições do país, cada uma delas tem que criar, digamos, pontes que criem sinergias, que efetivamente são resultados que beneficiam todos aqueles que nelas participam e também dão resultados à sociedade. Não é? Professora Bibiana, conclusões? Prontos, né? Não sei se poderia, falei com a doutora Joana, e assim, eu trouxe cá esta obra, a primeira é esta, isso por conta mesmo da dificuldade de estudantes nos vários níveis do ensino superior tornarem a investigação algo mais prático. Esse livro surge dos vários questionamentos dos estudantes. E aqui, inicialmente, eu pus um modelo prático de elaboração de um projeto de investigação, questão prática. E depois de várias conferências, sei que um estudante no STM, um professor militar, perguntou: professora Bibiana, mas este modelo, para aquilo que explicou, não se aplica a ciências como engenharia informática ou engenharia química. Como é que seria isto? Eu disse: pergunta pertinente, muito obrigada. Quando sair a segunda edição, eu farei uma pesquisa. Então, fiquei 6 meses, porque o livro também não demorou para esgotar-se. A editora gostou bastante. E ainda bem que estes são nossos, ficam aqui para a geração, exato, né? vão ficar aqui. E então sai este mais completo, já com modelos práticos que, para a investigação na área das ciências da engenharia informática ou química ou biologia, as categorias também permitem. Ele é mesmo prático. Qual é a estratégia que eu utilizei? Em termos teóricos, temos muitos livros de metodologia. Em termos de ensinar como fazer na prática, os livros não têm muito. Então, eu trago cá a parte da vertente prática. Estudos práticos de como é que você faz. Este livro já fica para vocês. Muito obrigado, professor. Esta, já que em Março Mulher estamos aqui prontos, né, a falar de mulher na ciência, foi um convite que a editora tinha feito e convidou várias mulheres dos países de língua oficial portuguesa, onde poderíamos lançar um capítulo, um poema, um artigo, para mostrar como é que a mulher está na ciência. Tá? Então, não vou poder oferecer porque é o único. Parabéns. É o único. Mas pronto. Então, eu desejo que a Rede Girassol
fomente mais programas desta natureza, que o nosso país vai dar passos muito altos se apostarmos na investigação científica que tenha impactos práticos. Muito bem. Assim, tal como a doutora Teresa menciona das suas experiências brilhantes. Doutora Joana, rapidamente, conclusão. Rapidamente eu diria que, para mim, considero que investir na ciência, na tecnologia, não é um luxo, é uma estratégia e que é a base do desenvolvimento socioeconómico. Professora Matoso. Sim, eu diria, pronto, tirando o que os outros colegas já disseram, né? Eu diria que é necessário que incentivemos mais a inovação, porque, gosto de dizer, fazer ciência é inovar, porque se já está tudo descoberto, já não é ciência, é aplicar. Então, temos que incentivar mais a inovação, a criatividade, olhar pelos fenómenos e trazer solução. E pronto, eu penso que também temos que incentivar as mulheres para envergar para o STEM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que as mulheres aprendam como os homens, porque isso não tem gênero, não há gênero. Se calhar. Sim. Agora, Teresa, Criar tem o algo- desafio. Teresa tem Incentivar o desafio. estas mulheres a... Não, o desafio dela é ser o prémio Nobel, não é? Sim, Muito bem. ou patentes, mais patentes. Mais patentes. Sim, que tragam mais... Eu mais... tenho uma patente que fomos agora... Fica então ficam aqui lançadas as recomendações, os conselhos e os alertas para a necessidade de serem feitos mais investimentos na ciência aqui ao nível de Angola. Professora Quartim, muito obrigado por ter participado e ter ficado acordada até tarde a participar deste programa. Boa tarde, muito obrigado também aqui. Eu agradeço imenso e felicito as minhas colegas que realmente estiveram muito bem e felicito a TV Girassol por este diálogo que é tão necessário e, portanto, só desta forma é que nós podemos incutir nas gerações mais novas este gosto, este amor pela ciência. No fundo, acaba por ser mesmo um amor pela ciência que se vai cultivando. E muito obrigada. Muito bem, dizia então, muito obrigado também a professora Oigarte, a professora Bibiane, a professora Joana, a professora Matoso. Até uma próxima oportunidade. Temos aqui espaço para sempre que quiserem voltar para nos visitar e também falar para a nossa audiência. Muito bem. Assim que nos acompanhou pela TV Girassol, pela Girassol FM e também pelos nossos canais da internet, Facebook e YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já sabe que nós voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, para mais um Girassol Debate. Na quinta-feira temos especial entrevista. Boa noite, bom descanso. Muito obrigada.